Então, quando você cultua o Senhor em casa, que vem para a igreja, é a reunião dos santos para fazer o que a gente faz no nosso quarto de oração. Então, se a gente não está conseguindo adorar o Senhor aqui, porque nós não estamos adorando no quarto de oração. Então, é um reflexo daquilo que conseguimos fazer na nossa casa. Amém, gente? João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui para sermos abastecidos, renovados, reestruturados, aperfeiçoados pela Tua santa e gloriosa palavra. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, nas entrelinhas da Tua palavra. Gera em nós, Senhor, temor, amor, respeito à Tua presença em nome de Jesus. Que possamos reconhecer quem Tu és, a quem estamos servindo, a quem estamos adorando. O Deus poderoso, o Deus pré-existente, o Deus que já existia antes de todas as coisas. E todas as coisas veio a existir por causa da Sua ação. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Te damos liberdade, amigo fiel Espírito Santo, para movimentar as águas em nós, para nos falar profundamente em nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo, nos fazer compreender que nós fomos chamados para sermos filhos de um Deus poderoso, maravilhoso e infinito em misericórdia. É assim que oramos, em o nome de Jesus. Amém. Amados, vemos aqui um relato bem conhecido, né? João está discorrendo a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele está dizendo que desde o princípio, desde o Gênesis, tudo que se existe, tudo que se existiu, aconteceu por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo era a palavra criativa de Deus sendo pronunciada e executando a criação. Quando Jesus dizia haja, Jesus saía a criar. E João está descrevendo aqui ele como a luz, alguém que veio para iluminar, alguém que veio para as trevas, mas as trevas não podem o conter.
porque o propósito de iluminar de Cristo era muito maior. E uma das coisas que eu acho muito, muito lindo nesse texto é quando ele diz no versículo 11: veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas no verso 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não estávamos inseridos prioritariamente, porque inseridos nós sempre estivemos. A Efésios vai dizer que o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas prioritariamente os escolhidos eram os judeus. Jesus veio para pegar para eles, para estabelecer um novo sacerdócio. O sacerdócio de Arão já havia passado e agora Jesus veio para atualizar a lei, refazer, reescrever ou atualizar de fato o sacerdócio, atualizar a lei. Quando as pessoas falam que a Bíblia precisa ser atualizada, eu contesto imediatamente, porque a Bíblia já foi atualizada por Jesus Cristo. Jesus, quando vem pregar para nós nos evangelhos, Jesus ele vai nos dizer que alguém que pensa mal contra o seu irmão já está agindo como alguém que é assassino. Na lei antiga, lá onde Moisés escreveu, assassino era alguém que matava outra pessoa. E Jesus vem dizer, agora, no tempo, quando a gente chama graça, na graça existe lei e na lei existia graça, meus irmãos. No tempo de Moisés, da lei, já existia graça. E no tempo da graça de Jesus, continuou existindo lei. Porque a Bíblia diz que Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. Ou seja, até Jesus se cumpriu a lei de Moisés. E o que eu quero passar para você nessa noite, o que o Espírito quer falar conosco nessa noite, é que esse Jesus, que é pré-existente, que estava desde o Gênesis, criando tudo com o Pai e com o Espírito Santo, que estavam os três fazendo aquela obra tremenda desde o Gênesis, é o mesmo Jesus que se encarnou. É o Jesus que era Deus, cheio de glória, que estava à destra do seu Pai, sempre esteve pré-existente, ou seja, ninguém nunca o fez, ele sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo. Mas agora esse Jesus, João está descrevendo aqui ele como um Jesus encarnado. Um Jesus que desceu da sua glória e se fez carne para vir testemunhar e cumprir algo que ninguém conseguiu cumprir. E o cumprimento daquilo que Jesus fez é a causa da minha e da sua salvação. Amém, queridos? Precisamos compreender isso, porque só compreendendo isso, nós vamos entender como o Senhor Jesus é poderoso. E o nome dele não tem poder apenas para repreender o mal. Quando a gente quer repreender uma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome dele tem poder para fazer todas as coisas. Amém, queridos? Então João está descrevendo aqui alguém que sempre foi Deus, que estava na criação, era o Logos de Deus, era a palavra de Deus, criativa, criando todas as coisas, e mesmo assim, esse Deus poderoso, exaltado, infinito, unigênito, esse Deus que podia todas as coisas, se fez homem, semelhantes a mim e a você, para cumprir um plano de Deus. E esse plano de Deus tem como cerne basilar de cumprimento a obediência. Jesus não iria conseguir cumprir se ele não fosse um padrão absoluto de obediência. Amém, irmãos? Então, a gente olha para esse texto e a gente vê João descrevendo
esse Cristo tão poderoso, esse Cristo tão maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, se fazendo homem para obedecer e cumprir um plano de Deus. Veio para que eram para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Amém? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então esse mesmo Jesus veio para cumprir esse plano do Pai, onde a base desse plano era obediência, queridos. Eu olho para Jesus obedecendo em todas as coisas do Pai, inclusive indo ao mais profundo nível de obediência, que é a cruz do Calvário. Jesus foi... Eu não entendia quando aquele texto de Hebreus 5 falava que Jesus aprendeu a obedecer. Eu dizia, mas como assim? Ele sempre foi obediente. Mas, observando aquele texto, eu pude entender que Jesus foi vivendo um processo até chegar ao mais profundo nível de obediência, a morte na cruz do Calvário. Que a gente, quando olha Jesus ali no Getsemane, falando com Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, essa tormenta, essa tortura. Mas automaticamente ele diz, mas todavia, seja feita a sua vontade. Ou seja, queridos, Jesus estava ali, passando por um conflito para conseguir obedecer tamanho propósito do Pai. Senhor, se for possível, faça, mas ao mesmo tempo seja feita a tua vontade. Você entende isso, igreja? Eu estou falando isso porque eu estou pegando, minha mente está pensando naquilo que a irmã Daida falou da viúva. E essa palavra, ela me marca muito. Porque eram ofertas, a viúva só tinha aquelas 3 moedinhas. Ela deu tudo o que ela tinha. E entenda uma coisa, essa área financeira é uma área tão difícil para a gente. Por quê? Por que é difícil? Não era para ser difícil. Porque a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro é a forma como nós nos relacionamos com Deus. E aquela mulher deu tudo o que tinha. E a gente tem que falar disso. Nós não damos tudo, nós ficamos com 90%. Nós damos apenas 10%. E eu não estou querendo falar aqui, pregar sobre dízimo, igreja. Mas eu estou querendo mostrar para você que Jesus, como Deus, desceu à terra e encarnou-se em carne humana como nós para obedecer. Amém? Não foi para ser um espetáculo, não foi para ser ovacionado, não foi para ser adorado. Jesus foi mais maltratado do que adorado. Jesus, onde chegava e pregava, era mais maltratado do que adorado. Os fariseus, os saduceus, os escribas viviam perseguindo Jesus, tentando achar um meio de fazer ele escorregar na lei. Mas Jesus veio, sobretudo, se fazendo homem para obedecer. Abra comigo Filipenses. Vamos interligar a descrição de João com aquilo que está aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 1. Diz assim: o padrão da vida cristã, a humildade de Cristo e a exortação à humildade.
capítulo 2, verso 1 de Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O sentimento que estava em Jesus, mesmo sabendo que ele era igual a Deus, em semelhança, em imagem, em poder, em autoridade, porque os três são um. Mesmo assim, Jesus não usurpou o ser igual a Deus. Igreja, eu acho isso poderoso. Porque quem é que tem uma autoridade nas mãos e não usa? Quem é que tem uma autoridade, um poder e tem a oportunidade de usar contra os seus adversários e não usa? Já pensou nós aqui no lugar de Jesus? Na primeira oportunidade que alguém pisasse no nosso calo, Pai, eu quero meu poder de volta. Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 7, assumindo a forma de, como diz a igreja? Servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda o propósito. Jesus deixou a sua glória, se esvaziou do seu poder, da sua glória, para obedecer. Mas não foi obedecer agora como Deus, mas obedecer como homem, como eu e você. Amém, gente? Por isso que nós não podemos dizer assim, é impossível obedecer. Não é impossível obedecer. Sabe por que não é impossível obedecer? Por dois fatores primordiais. Porque nós temos a graça de Deus. A graça não é apenas um favor imerecido. Não é apenas um favor que Deus está nos dando e nos dando condições de estar perto dele. Não é só isso. A graça, ela nos capacita a não cair em pecado. E depois da graça, nós temos o Senhor Todo-Poderoso habitando em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o selo. O Espírito Santo, ele é a pessoa que está dentro de nós todos os dias, nos dirigindo pelo caminho da luz. Não vai não por aí, vem por aqui. A luz está aqui, vem por aqui. Que está todos os dias nos ajustando, sabe? Nos apertando ali, botando um olhinho naquela engrenagem, nos dando palavra de confronto, nos dando palavra de motivação. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, igreja? Ele habita em nós. João vai dizer lá no capítulo 14, se eu não estou enganada, que
o mundo não pode o conhecer, mas ele está em nós e habitará em nós para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos, eu gosto de falar isso, nós temos um mecanismo espiritual que está por trás de nós, agindo pelo nosso bem. Amém, queridos? Agindo em nosso favor. Existe uma estrutura espiritual. Quando eu digo isso, eu penso logo, eu penso muito. Eu penso logo assim, que se quebrasse essa parede, nós teríamos uma visão do céu. Os anjos trabalhando, Deus dando comando. Vai lá, ajuda ele, levanta ele, alimenta ele. Vai lá, ser com ele. Glória a Deus, aleluia. Existe uma estrutura espiritual, irmãos, que está por trás de nós, trabalhando e cooperando para que nós possamos ser bem-sucedidos. Eu creio nisso. Eu creio que a graça é isso. A graça ela é essa estrutura de Deus nos dando condições de permanecer firmes. Mas, pastor, eu estou passando por luta. Em meio a lutas. Se você olhar de Gênesis e Apocalipse, nunca se viu um servo ou uma serva de Deus que não enfrentou luta para receber vitória. Todo mundo enfrentou luta. Lutas travadas, lutas ferrenhas. Quando olhamos para Neemias enfrentando uma corja de gente ruim, querendo atrapalhar a obra, a restauração dos muros. E ele dizendo, não, a gente não vai parar. Está todo mundo motivado, vamos continuar. Enquanto falava para o povo, orava a Deus, Senhor, está vendo nossos inimigos, está vendo o que eles estão fazendo conosco, Senhor, envergonha eles. Sabe o que é isso, irmãos? Aperfeiçoamento. Jesus ele nos permite passar por situações para sermos aperfeiçoados. Porque se nós não formos aperfeiçoados, não formos robustecidos pelo Espírito Santo, nós não iremos suportar. Não é aqui e agora não, é o que está por vir. Porque aqui agora está bom ainda. Está fácil. Nossa igreja no Brasil não é perseguida, e ainda é. Mas não é como nos países que a igreja de fato é perseguida. Amém, gente? Então a gente pode sair aqui na rua, a Bíblia aqui debaixo do braço, podemos sair louvando, parar aqui na porta e conversar. Não vem polícia nos prender, não vem alguém nos bater. Nos países onde a Bíblia é proibida pregar, não existe isso. Então, o Espírito está nos preparando, nos ajudando, nos aperfeiçoando para aquilo que está por vir. Porque muitas falsas doutrinas serão pregadas e já estão sendo. E se você e eu não estivermos firmados na rocha, nós seremos convencidos por elas. Amém, queridos? Então, essa estrutura de Deus, essa graça de Deus, a ação do Espírito é para nos aperfeiçoar e nos preparar para aquilo que o Senhor vai fazer. Aí diz aqui assim, olha, então, a obediência de Cristo, Jesus não usurpou ser igual a Deus. A palavra usurpação, a gente pode usar o que de sinônimo? Para ser uma palavra mais... Não se aproveitou, maravilha, uma palavra mais usual. Jesus não se aproveitou, né? O ser igual a Deus. Mas ele decidiu viver a situação, obedecer na íntegra ao Pai, a ponto de assumir a forma de servo, assumir a forma de homem e obedecer até a morte de cruz. E é esse nível de morte, de obediência que o autor de Hebreus fala no capítulo 5. Vamos abrir lá, igreja. Hebreus capítulo 5. Abra aí, por gentileza, para a gente ler esse texto. Esse texto ele sempre está na minha mente. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá certo? Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens,
É constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esses eram os sacerdotes da época da lei. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Quando o sacerdote entrava lá, ele também estava apresentando aquilo que ele tinha falha. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido em forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Jesus estava orando com lágrimas, com súplicas, pedindo a quem, igreja? Quem era que podia o livrar da morte? Só Deus. Jesus estava como um homem diante de Deus, chorando, suplicando, com lágrimas diante de Deus. Porque Jesus ali era homem. Mas, pastora, e o seu senhorio e a sua deidade? Ele se esvaziou. Ele tinha o revestimento de poder do Espírito Santo. Quando João o batizou, ele disse que era necessário que fizesse assim. Eu acho tremendo Jesus cumprindo as etapas do propósito, vivendo o ministério na íntegra. Jesus, ele não se aproveitou de nada, ele fez tudo o que era necessário. Se permitiu ser gerado no ventre de Maria como um bebê pelo Espírito Santo, ser uma criança, ter pai, ter mãe, estar inserido numa família natural, ser ensinado, cumpriu todos os processos para chegar até a obediência total e perfeita. Irmãos, às vezes nós não queremos viver nada. Às vezes nós queremos, porque fizemos 3 dias de oração, de jejum, nós já queremos que Jesus responda, que o Senhor faça, que aconteça maravilhas, que a resposta chegue mais na nossa porta batendo. Jesus viveu um propósito da geração do ventre da Maria até os seus 33 anos, cumprindo um propósito que a base dele era obedecer a Deus. Jesus não estava fazendo isso porque ele queria ser exaltado, glorificado, bendito, não. Filipenses fala que por causa disso, ele recebeu um nome sobre todo nome. Onde todo joelho dobrará, toda língua confessará. Isso é o que, pastora? Isso é resposta. Isso é consequência de obediência. Jesus não receberia o que ele recebeu se não obedecesse. Amém, igreja? Então, quando lemos aqui, aí vemos Jesus aqui clamando com forte lágrimas, orações, clamor e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, ele foi ouvido. Escute, presta atenção aqui na frente, por gentileza. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, que ele foi ouvido por Deus. Aí fala aqui esse texto, por causa da sua piedade. Jesus, ele foi ouvido por Deus.
O clamor, a sua oração, a sua súplica chegou diante do Senhor nos dias da sua carne, quando ele era um homem afligido de alma para obedecer tamanho propósito. Ele foi ouvido, porém ele não foi livrado. Jesus ouviu o seu clamor. Jesus ouviu o grito da sua alma, mas aquilo, Deus, o Pai, ouviu o grito da sua alma, ouviu o seu clamor, mas a consequência, queridos, o propósito pelo qual aquele sacrifício de Cristo iria alcançar era muito maior do que a dor que ele iria enfrentar. Ele enfrentou uma dor incomensurável. Não temos como dar dimensões à dor. Eu já ouvi tantos historiadores falando que ele faltou ar porque a costela quebrou e ele ficou sem ar. E tantas coisas quando ele foi esticado na cruz do Calvário. Mas a dor, aquela dor que ele sentiu, não era maior do que o propósito pelo qual aquela dor iria causar na humanidade. Você entende isso, querido? Que às vezes Deus está nos causando dores, para que essas dores resplandeça glória para a vida de outras pessoas. Jesus precisou sofrer na sua carne, padecer tão grande sofrimento, para que eu e você, e milhares de pessoas por todo mundo, pudéssemos ser salvos. Pudéssemos ser livrados do inferno, da morte eterna, de viver eternamente distante de Deus. A dor de Jesus, por mais que tenha sido tão grave, tão profunda, o propósito pelo qual essa dor estava sendo necessária era muito maior. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer que nós possamos entender hoje, irmãos. Às vezes nós não conseguimos passar por nada. Às vezes qualquer coisa a gente quer desistir, a gente quer parar. A gente se fragiliza demais. Eu não estou menosprezando a dificuldade de ninguém, por favor. Cada um tem a sua luta, a sua dificuldade. Mas eu estou revelando, estou mostrando para você na palavra de Deus que o nosso servo sofredor sofreu uma dor que ninguém mais irá sofrer. Para salvar todas as pessoas que o receberem como Senhor e crerem no seu nome. Você entende como isso é poderoso? Aqueles que irão nascer, que ouvirem falar de Jesus, crerem no seu nome, o receberem como Senhor, queridos, esses serão salvos por Cristo Jesus. E a igreja do Senhor precisa entender isso de forma clara. Porque Jesus tinha um propósito para cumprir, e a igreja tem um propósito de Deus para cumprir também. E as lutas que enfrentamos, as tribulações, as dificuldades que estamos enfrentando diariamente, forjam Cristo Jesus em nós. Se não for por causa de desobediência, acredite, tudo que você enfrenta de luta, de dificuldade, está forjando o caráter de Jesus em você. Eu digo, se não for por desobediência, porque desobediência e pronto. Tem consequência. Mas se você está vivendo, enfrentando uma luta, enfrentando uma tribulação para fazer o certo, para obedecer a Cristo, lutando por Cristo, acredite, Cristo Jesus está forjando o seu caráter em você, lhe fazendo mais parecido com Ele.
E é disso que o mundo precisa, igreja. É disso que o mundo está precisando, de pessoas que pareçam com Jesus. Porque a religião não apresenta Jesus. Quem apresenta Jesus sou eu e você sendo transformados por Jesus. Quando nos deixamos ser transformados por Jesus, nós parecemos mais com Ele, temos mais capacidade, mais graça de falar acerca dele. Por quê? Porque ninguém consegue falar de alguém que não conhece. É impossível eu tentar ir falar com alguém sobre alguém que eu não conheço. Eu não conheço o Robert. Ô Roberto, eu posso usar o seu nome, o seu exemplo? Ele fez assim para mim. Eu não conheço o Robert, eu digo não conheço de conviver com ele. Eu conheço ele aqui da igreja. Se alguém me perguntar assim, pastora, o Robert gosta de macarronada? Eu vou dizer, não sei. O Robert gosta de futebol? Não sei. O Robert gosta de preto? Não sei. Mas se eu passo a conviver com o Robert, andar com ele, evangelizar com ele, aí eu passo a conhecê-lo. E aí eu vou poder falar dele com precisão. É isso que Jesus está falando conosco. Não adianta a gente vestir uma roupa bonita assim como essa que eu ganhei da minha irmã e vir para a igreja só. É necessário que a gente se vista primeiro por dentro. Eu conheça Jesus, eu pratique a sua doutrina, eu leia a sua palavra, eu ore, eu converse com ele, eu me encha do seu espírito para eu poder falar sobre ele. Aí as pessoas vão querer me ouvir. Vão aceitar o que eu estou falando. E é disso que o mundo está precisando, igreja. O mundo, escute, não precisa de mais igrejas evangélicas abrindo. O mundo precisa de crentes dentro das igrejas. Que possam ir lá fora e pregar Jesus Cristo. Se tiver mais igreja, vai ter mais confusão até na cabeça do povo. Poxa, que tanta placa de igreja, que tanto nome. Por que desliga todo mundo numa igreja só? Deus é um Deus diverso. A multissabedoria do Senhor, ela faz isso. Você gosta de um estilo assembleiano. Tem 3 Assembleias de Deus aqui, ó, descendo. Você gosta de um estilo batista. Tem um batista ali grande lá na principal. Worship, aquele culto worship. Maravilhoso. Não, pastora, eu gosto do tipo Maranata. Tem Maranata aqui atrás. Na avenida ali do Diego tem Maranata. Tem Maranata ali na frente. Deus permitiu a diversidade para atrair a todos. Mas escute, não é de mais pontos que a igreja está precisando. Abre ali, abre aqui. Não é só isso, mas é de verdadeiros cristãos que possam apregoar as boas novas de Jesus. Amém, queridos? Aí aqui esse texto, eu quero encerrar lendo esse texto de Hebreus, que eu não terminei de ler, que diz aqui no versículo 8, embora sendo filho, ele usa o F maiúsculo, só se refere a Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Arão já havia passado, o sumo sacerdote, o sacerdote Arão, o seu sacerdócio já havia passado, agora Jesus Cristo foi levantado como sumo sacerdote perpétuo. E é exatamente isso, irmãos. Jesus precisou percorrer o caminho da obediência até chegar ao mais alto nível de entrega, de obediência total e absoluta,
que foi a morte na cruz do Calvário. Jesus não foi do nada que Jesus foi para a cruz. Jesus viveu tudo o que era necessário viver. Jesus passou por cada processo que era necessário passar. Como homem. Como alguém que tinha consciência que sempre foi Deus. Deus pré-existente, Deus imutável. Mas que decidiu se esvaziar para obedecer. Gente, essa palavra, quando o Senhor falou comigo essa palavra, ela rasgou o meu coração. Como está sendo difícil obedecer nos dias de hoje. Às vezes nós estamos numa categoria de obediência e estamos nos achando demais. Obedecendo parcialmente. Não, eu obedeço até aqui. Não, eu faço até aqui. Mas daqui para cá, não tem condições. Essa obediência é sobrenatural. Não é. A obediência a Deus não é sobrenatural. Ou seja, não está acima da nossa naturalidade. Cadê a prova, pastora? Jesus. Jesus se fez homem para sofrer e, através de sofrimento, ser aperfeiçoado e aprender a obediência. Como está sendo difícil falar sobre essas coisas hoje nas igrejas. Eu tenho visto, porque eu tenho procurado ver. Não é porque alguém tem falado, eu tenho ido procurar ver o teor de pregações das igrejas daqui em Maceió. Minha gente, é só receba. É só Deus vai lhe dar calma, vai lhe dar casa. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. E existirá uma prestação de conta diante de Deus. Todos nós iremos ao tribunal de Jesus. Sabia que o tempo que nós desperdiçamos com aquilo que não é o que Jesus queria que a gente estivesse aplicando, nós vamos prestar contas com Ele? Você sabia disso? Se você não sabia, comece a saber agora e comece a remir o seu tempo, em nome de Jesus. Comece a aproveitar o tempo livre que você tem para aplicar mais na palavra, para buscar coisas que lhe edificam. Vamos prestar conta com Deus. Eu falar assim, eu lhe dei 24 horas. Você tinha tanto tempo disponível e você não usava para mim. Então, não é fácil estarmos falando aqui sobre obediência. Mas nós temos trilhado um caminho aqui nessa igreja que nós temos dito ao Senhor, Senhor, não queremos obedecer parcialmente, fazer de conta que estou obedecendo, como Saul. Saul disse, Samuel, o Senhor demorou demais. Eu precisava. Gilgal vinha contra mim, eu precisava fazer alguma coisa. O povo estava me apertando, e foi sacrificar algo que ele não era digno de sacrificar. E fez da forma que Deus falou que não era para fazer. Obediência parcial. Irmãos, obediência parcial é igual a desobediência. Mas eu só consegui chegar até aqui. Você consegue ir além, porque existe uma estrutura de Deus trabalhando pelo nosso caráter, pela nossa personalidade, trabalhando pelo nosso ânimo, trabalhando para a gente não se desviar, trabalhando para a gente não pisar numa pedra e tropeçar. Existe uma estrutura divina trabalhando em nosso favor. Às vezes nós ficamos maximizando a carne. Pastora, mas a carne é fraca. Eu sou levado a pecar. Gente, o pecado jaz à porta. O Senhor disse a Caim. O mal jaz à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Caim não tinha aquilo que nós temos hoje. Não tinha a habitação do Espírito Santo nele. E o próprio Deus disse para ele, cabe a você dominar, Caim. Quanto mais nós, que temos o Espírito Santo da verdade.
Quanto mais nós, que temos o Espírito Santo da verdade. Eu não tenho aceitado. Às vezes eu ouço lamentos de pessoas e eu fico, Senhor, me ajude como eu vou falar. Como eu vou orientar? Porque a vontade de dizer assim, olha, tem vergonha na cara. Mas eu não posso dizer isso, né? Eu estou dizendo aqui porque é genérico, não está sendo com ninguém. Está sendo genérico. Não estou dizendo isso com ninguém, viu? Mas a vontade que dá às vezes é essa. Por quê, irmão? Porque nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, uma graça que está sobre nós, que nos redimiu. Jesus Cristo, a palavra diz lá em Colossenses, nos tirou, por causa da sua cruz, nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino da luz, e Efésios vai dizer, onde nos assentou em Cristo Jesus, ou seja, nos deu autoridade no Senhor. Pare de criar situações para dizer que você não vai conseguir. Pare. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, renove a minha mente. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero parar de me colocar como coitadinho. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo aqui, Jesus Cristo precisou sofrer, precisou aprender a obediência, ou seja, precisou fazer um trajeto da obediência, até alcançar o mais alto nível, que foi a morte na cruz do Calvário. Cuidado, querido. Cuidado. Para não achar que porque você está numa condição espiritual boa. Não, eu estou bem espiritualmente, eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra. Não estou desobedecendo ao Senhor. Cuidado com o que é contra a obediência parcial, aquilo que é o contrário dela, que é o orgulho. Às vezes nós estamos obedecendo parcialmente e estamos nos escondendo nisso. Mas eu entrego meu dízimo, mas eu vim para o culto. Mas eu estou aqui. Sabendo que tem coisas maiores que nós podemos fazer no nosso íntimo, no nosso secreto, e nós não fazemos. Nós temos consciência disso. Amém? Eu aqui não sou a consciência, eu sou a minha. A minha consciência me feriu muito esses dias, quando o Senhor me trouxe essa palavra. Mas você tem a sua consciência com Deus. E você vai sair daqui pensando. Não brinque com as coisas de Deus. Não veja o erro e diga assim, não é erro, não, é um errozinho. Não é erro. Jesus não se agrada. Jesus não vai julgar o inocente como pecador e nem o pecador como inocente. Jesus é um justo juiz. E nem se orgulhe de achar que os feitos que você tem realizado... pastora, mas eu não estou aqui na igreja, mas eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso. Amém, gente? Olha, deixa eu só dizer uma coisa para eu conseguir terminar esse pensamento. Um grande erro que nós temos como cristãos é achar que fazer a obra do Senhor é só aqui dentro. O irmão faltou. Eita, não veio para a obra. Eita, o irmão não fez a obra. Não, gente, olha. Quando eu saio daqui da minha casa e vou ajudar alguém na casa dela, vou fazer uma faxina porque ela está doente, vou lavar um prato para ela, ajudo uma senhora a atravessar a rua, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu falto do culto para cuidar do meu filho, da minha filha que está doente, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu faço a comida da minha casa, do meu marido, do meu filho, dos meus filhos, quando eu arrumo a casa, eu estou fazendo a obra de Deus.
Fazer a obra de Deus não é só aqui com o microfone na mão e dentro da igreja cantando e louvando, não. Fazer a obra de Deus é fazer tudo que você sabe que Deus faria, que Jesus faria, que você sabe que Ele gostaria que você faça, e você faça para que o nome dele seja glorificado. Isso é fazer a obra de Deus. É você fazer e deixar lá a assinatura de quem? Jesus. Jesus passou por aqui. Não foi a pastora Jô, não. Pastora Jô não é nada, mas Jesus passou por aqui. Isso é fazer a obra de Deus. Amém, gente? Amém. Então a gente não pode se orgulhar daquilo que fazemos. Porque senão a gente vai pensar que estamos também obedecendo demais. E estamos num nível de obediência tão grande que podemos nos orgulhar. Então que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, nos analisar. Senhor, eu não quero desobedecer. Senhor, eu não quero obedecer de forma parcial. E, Senhor, também eu não quero me orgulhar, porque eu acho que obedeço. Mas, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, trilhar o caminho da obediência. Eu quero, Senhor. Por onde eu passar, deixar a Tua marca. Eu quero, por onde eu passar, fazer Jesus revelado. Gente, crente desobediente não revela Jesus. Crente desobediente arruma problema, arruma situação, arruma causa. Envergonha o Evangelho. Agora, crente obediente, onde passa, Jesus é glorificado. Jesus quer ser glorificado. Jesus quer ser glorificado através de nós, por meio de nós. Jesus não está pedindo algo que nós não podemos fazer. Jesus está lembrando algo que já éramos para estar fazendo há muito tempo, com muita alegria, com muita felicidade, porque existe uma estrutura que está nas nossas costas, uma retaguarda trabalhando em nosso favor. Você se alimentou hoje, meu querido? Todo mundo se alimentou hoje? Levante sua mão, Leno, se alimentou? Graças a Deus. Tomou café da manhã? Almoçou? Jantou? Louvado seja Deus, provisão do Senhor na sua vida. Provisão de Deus na sua vida. Amém? Levante-se do seu lugar e vamos orar em nome de Jesus.